Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Pessoal, eu quero continuar hoje um pouquinho no assunto. Eu falei há umas semanas atrás que a gente ia desenvolver isso durante um período agora, e eu gostaria de entrar novamente nisso. Vocês veem aqui que atrás ficou um banner do retiro que teve agora no início de fevereiro, durante o período ali, no final de semana do Carnaval. Nós tivemos um retiro com adolescentes, e o tema desse retiro foi Vida com Deus. E dentro desse tempo de ministrar sobre vida com Deus, nós ali identificamos algumas posturas no que diz respeito ao relacionamento com Deus que estão equivocadas. Que a gente pode estar tendo esse tipo de postura e acha que isso é relacionamento com Deus, ou é o motivo correto pelo qual nós deveríamos nos relacionar com Deus, mas a gente, na verdade, não entendeu então o relacionamento com Deus. Então eu gostaria de estender um pouquinho esse assunto, porque para mim fez muita diferença. Quando eu fui confrontado com essas posturas equivocadas, eu me dei conta que na minha vida, em muitos momentos, ou em períodos, eu vivi naquela postura, aí depois eu talvez evoluí, ou não é evoluir, mas posso dizer assim, evoluir para um outro tipo de postura, mas todas elas estavam equivocadas com respeito ao relacionamento com Deus. E aí eu me dei conta também que mesmo hoje, eu tendo uma consciência um pouco melhor do que é ter relacionamento com Deus, eu ainda caio muitas vezes nesse mesmo hábito, nessa mesma forma de tentar me relacionar com Deus, ou essa mesma motivação de tentar me relacionar com Deus. Então eu achei muito importante, fez muita diferença na minha vida, e na vida de uma turma aí que a gente tem conversado. Então eu achei muito importante a gente tratar isso assim a nível de igreja, porque talvez nós podemos estar de todo o coração querendo nos relacionar com Deus, porém de uma forma equivocada, com uma postura equivocada, pela motivação equivocada. Então eu gostaria de entrar nesse caminho hoje um pouco mais profundo. Naquela ocasião lá, no final do retiro, a gente terminou com o culto, eu fiz um resumão do retiro, mas foi bem superficial, então agora aos pouquinhos eu quero entrar um pouquinho mais profundo nisso, para a gente talvez identificar na nossa vida situações que podem estar até atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Porque vocês têm percebido que nesses últimos meses, talvez até anos já, o tempo passa tão rápido, uma ênfase que o Espírito Santo tem dado para nós como igreja é relacionamento com o Senhor. É uma ênfase que tem vindo. Não sei se vocês já se deram conta disso. A gente tem tratado vários assuntos, mas tudo acaba no mesmo lugar. Porque tudo é relacionamento com Deus. Nós somos criados para nos relacionar com Deus. E a gente sabe que por causa do pecado de Adão, pela postura errada dele com respeito ao relacionamento dele com Deus, porque Adão ele foi criado para governar com Deus, mas ele não se contentou mais em governar com ele, mas ele quis ser o próprio Deus, ou ser como Deus. E isso gerou rebelião, gerou desobediência, ele perdeu a glória que estava sobre ele da parte de Deus, ele perdeu. E no lugar disso, no lugar daquela segurança, daquela intimidade, daquele amor, daquela certeza do amor do Criador, a certeza do amor de Deus, no lugar disso se instalou o medo. E a partir disso, a partir dessa atitude de Adão e a consequência dessa atitude que foi vir sobre ele a morte, o medo, os descendentes dele herdaram isso também até chegar nos nossos dias. E durante todo esse período de tempo, os homens, a humanidade, ela desenvolveu, na verdade, mecanismos para suportar o medo,
para lutar contra o medo, para dominar o medo. Então ela foi criando mecanismos para isso. O problema é que nisso tudo ela também criou mecanismos para, de uma certa forma, se defender de Deus, porque tinha medo de Deus. Interessante que Adão, logo depois que ele pecou, a primeira coisa que ele sentiu quando ele escutou a voz de Deus, ali na palavra diz que ele ouviu os passos de Deus chegando no jardim para estar com ele, que era um hábito, era rotina isso, o Senhor estar com Adão. E a primeira coisa que Adão sentiu depois do pecado, quando ele ouviu os passos do Senhor, foi medo. E o que ele fez foi se esconder de Deus. Aquele homem que foi criado para estar na presença, ele se escondeu. E ali a gente já vê essa forma amorosa de Deus, que a gente até cantou aqui, que a gente orou aqui. Ele foi atrás de Adão. Ele foi querer saber onde Adão estava. Ele não simplesmente perguntou, acho que falei semana passada sobre isso, a primeira pergunta de Deus para Adão não foi o que tu fez. A primeira pergunta de Deus para Adão foi onde tu está. Porque Deus estava interessado de estar com Adão, porque foi para isso que ele foi criado. Então nós vemos que a partir daí se instala esse medo sobre toda a humanidade. A gente começa a tentar lidar com isso e também interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus. Então sobre isso eu gostaria hoje de entrar num aspecto que ali na ocasião que a gente conversou, a gente chamou sobre uma postura de vida sob Deus, ou de estar debaixo de Deus, estar sob Deus, tá? E dentro dessa postura, o que acontece? O homem, ele acredita que ele pode manipular e ele pode controlar Deus. Então o homem tem medo de Deus e ele se coloca numa postura que ele acha que fazendo determinadas coisas ele pode controlar a ira de Deus, ele pode controlar os castigos de Deus, está na mentalidade, né, do homem, porque isso foi gerado pelo medo. E aí começa a acontecer uma relação com Deus que não é o tipo de relação para o qual o homem foi criado. Não é para isso, ou melhor, não é desse jeito que Deus pensou o relacionamento dele com o homem e do homem com ele. Eu creio que todos nós, em algum momento, fomos ensinados que se nós andarmos, vivermos de acordo com a vontade e a expectativa de Deus, nós vamos ser abençoados. Tu já ouviu isso? Se tu fizer o que Deus quer, tu vai ser abençoado. Se tu viver assim, se a tua vida for chegar num nível, né, de santidade, de moralidade, de tu fazer coisas boas, então tu vai ser abençoado. Se tu fizer coisas que não são boas ou que não correspondem ao caráter de Deus, então a consequência vai ser maldição, vai ser castigo, vai ser um Deus irado vindo sobre ti, vindo para cima de ti. Talvez não foi nessas palavras que nós recebemos esse tipo de ensino, mas eu creio que cada um de nós recebeu de alguma forma. Porque isso vem de herança, de séculos de ensino. Porque a igreja, ela durante um período de tempo, ela controlou as pessoas pelo medo. Então ela ameaçava as pessoas, se referindo aos castigos de Deus, para poder controlar aquelas pessoas debaixo de um controle, né? de uma forma de viver onde eles podiam estar domesticados, controlados. Né? Então, de alguma maneira, mesmo depois da reforma da igreja, isso nos acompanha. Então, coisas bem simples, né, que às vezes a gente nem se dá conta. Eu lembro de, quando eu era criança, escutar expressões do tipo assim, dava um trovão, e aí o que era dito era uma coisa boba, né? Nem se cria dessa maneira. Sabia que não era, mas se dizia, isso é Deus que está bravo.
Então ele está virando as coisas no céu. Deus se indignou com alguma coisa, você está virando mesmo. Mas para uma criança, isso vai gerando uma formação. Para uma criança, vai entrando, eu tenho que me cuidar porque ele é brabo. Então, se eu fizer alguma coisa que deixar ele irritado, ele vai virar as coisas no céu. Se ele vira lá, por que ele não vai virar aqui? Então, pequenas coisas vão sendo lançadas para dentro de nós, na maneira que fomos criados, na maneira que fomos orientados, o que fizeram conosco, da maneira que foram, assim, foram representantes de Deus sobre a nossa vida, né? E todos nós erramos nesse sentido. Eu errei com os meus filhos, né? Então, nós carregamos isso. E muitas vezes a nossa relação com Deus está baseada no medo. Por exemplo, um outro exemplo. Ali nos anos 80, eu lembro muito que eu era criança ainda e estava indo para uma pré-adolescência. Então, havia naquela época, era muito forte um movimento que havia na cidade de evangelismo. E eu tinha muito medo daquilo. Porque o evangelismo, ele, para mim, dentro da minha cabecinha, do jeito que eu entendia, ele tinha a ver com ir para o céu ou ir para o inferno. Então, eu tinha muito medo, porque eu entendia que eu precisava de Jesus, então, para não ir para o inferno. Mas como eu faria para continuar com Jesus para ter certeza de não ir para o inferno? Eu tinha um conflito muito grande, eu tinha medo disso. Aí na época também se falava de Jesus voltar. E quando ele voltasse, ele ia levar os bons e os ruins ficavam. Mas eu não era bom o suficiente, eu não me via bom o suficiente, quer dizer, eu vou ficar. E eu tinha medo daquilo. Por quê? Justamente porque eu tinha uma visão equivocada de quem Deus era e de como eu poderia ou deveria me relacionar com Ele. Então essas coisas foram sendo geradas em mim, e eu fui carregando isso durante muito tempo mesmo. Eu já era casado, eu já era pai e eu continuava com medo de Deus. Eu tinha medo de Deus. Eu não conseguia ver Deus de uma maneira acessível. Eu era muito grato por aquilo que Jesus tinha feito por mim na cruz. Eu era muito grato porque ele tinha pago pelos meus pecados. Mas eu não tinha certeza de que Deus me amava. Porque eu não era bom o suficiente. De acordo com o padrão que haviam me apresentado e que eu também tinha criado de como Deus esperava que eu fosse para que eu fosse aceito. E aí, o que acontece? Como a gente funciona nesse sentido, né? A gente pensa, talvez a gente foi ensinado, ou a gente entendeu dessa maneira, e eu não quero usar muito, a gente foi ensinado assim para não parecer que aquilo que nos ensinaram foi errado, tá? Porque dentro do que nos ensinaram, muita coisa foi muito certa, muito boa, e nos trouxe até aqui. Mas tem outras coisas, da maneira que fomos ensinados, e isso é fruto de séculos de ensino, né? Criou esses traumas dentro de nós com respeito ao nosso relacionamento com Deus. Então, talvez uma coisa que está muito forte em nós diz uma coisa assim: se eu for alguém que faço coisas boas, que me esforço para fazer coisas boas, e me esforço para evitar fazer coisas ruins, eu vou conseguir dessa maneira apaziguar a ira de Deus, fazer ele ficar bonzinho, fazer ele ficar mais tranquilo, e aí eu fico em paz com ele. Caso contrário, se eu não conseguir equilibrar essa balança, vamos dizer assim, de fazer coisas boas e não fazer coisas ruins, eu posso esperar que ele vai me castigar. E muitos de nós, eu falo a partir de mim, eu me relacionava com Deus dessa maneira. Esse era o meu tipo de relacionamento com Deus. Eu procurava conhecer a vontade de Deus na Bíblia, para procurar viver de acordo com essa vontade, para não ser castigado. E para, como consequência máxima, não acabar no inferno ainda. Essa era a forma que eu me relacionava com Deus. Então era bem difícil. Eu tinha muito medo nesse contexto todo. Eu era movido por
por fazer coisas, para tentar equilibrar aquelas coisas ruins que eu ainda fazia e ainda faço. Tentar trazer isso para um equilíbrio, vamos dizer assim, equilibrar a balança, para de alguma maneira não ser castigado por Deus. Então, como o meu relacionamento com Deus era assim, quando eu pisava na bola em alguma coisa, eu ficava esperando o castigo. E aí qualquer coisa que acontecia na minha vida, na minha casa, com a minha família, com a minha bicicleta, com o meu carro, com o meu cachorro, era castigo. Qualquer coisa de ruim que acontecesse ali era castigo. E aí eu entendi aquilo, bom, agora eu vou ter que aguentar isso porque Deus está me castigando, porque eu não fui bom o suficiente naquela área. Então minha relação com Deus sempre foi assim. Durante muitos anos eu vivi assim. E isso é muito prejudicial, porque não foi para isso que eu fui criado. Não foi para esse tipo de relacionamento que eu fui criado. Deus me criou e me amou. E isso nunca mudou. Não tem nada que eu possa fazer que faça com que Deus me ame mais, como também não tem nada que eu possa fazer que faça com que Ele me ame menos. Ele me ama. Claro que quando eu não tenho atitudes coerentes, corretas, eu faço uma semeadura de coisas que são ruins, eu vou acabar colhendo consequências daquilo. Mas isso não quer dizer que Deus está me castigando. Quer dizer que eu estou colhendo consequências da semeadura que eu fiz. E ainda por mais impressionante que possa parecer, por mais incrível que isso é, e por isso que a gente não entende o amor de Deus, mesmo quando eu estou colhendo consequências por causa de coisas erradas que eu fiz, Deus ainda está me acompanhando ali naquele processo. Ele ainda está andando comigo no processo, está me amando naquele processo, está me corrigindo naquele processo e está me trazendo de volta, está me buscando para perto dele para ter um relacionamento correto com ele. Então, quando eu falo aqui que o relacionamento com Deus não tem a ver com coisas boas que fizemos ou com coisas ruins que praticamos, né? Eu não estou dizendo que a gente não deve obedecer a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve obedecer à vontade de Deus. Eu não estou dizendo que aquilo que Deus diz na Bíblia que nós devemos fazer não deve ser feito. Não. Tudo é bom, a lei é boa, ela é agradável, ela é perfeita, porém, a lei não justifica. Não é a partir da lei que nós somos justificados para sermos aceitos por Deus. Nós somos justificados e aceitos por Deus por causa da obra da cruz. Mas a lei ela foi dada para dar um padrão de conduta para nós, e se nós vivemos dentro daquilo, nós vamos colher consequências ou frutos bons. Mas a gente também sabe que, por mais que a gente tente, a gente muitas vezes não consegue viver todo aquele padrão. E aí, será que Deus me rejeita quando eu não vivo mais Ele? Será que o meu relacionamento com Ele não vale nada? Será que Deus está zangado e Ele virou as costas para mim e não tem mais acesso a Ele? Não. O problema é que quando nós temos esse tipo de postura de vida sobre Deus, que a gente pensa que pode controlar Deus, que pode manipular Ele a partir das coisas que nós fazemos, nós vamos achar que quando nós não somos bons o suficiente, então Deus vai virar as costas para nós. Então a gente sempre vai estar nessa tensão. Eu vou ter momentos bons na minha vida que eu vou me sentir amado, aceito, querido por Deus. Aí eu vou ter momentos ruins na minha vida onde Deus virou as costas para mim, Ele não me ama. Afinal de contas, como Ele vai me amar se eu não consigo fazer o que Ele manda? Afinal de contas, como Ele vai me amar se eu ainda sou tão pecador? Como Ele vai poder me amar, Ele que é santo, perfeito e justo em todas as coisas, se eu ainda não sou assim? Então é uma tensão que começa a acontecer e que ao invés de nos levar para perto, nos afasta de Deus. Porque não foi para esse tipo de relacionamento que a gente foi criado. Está dando para entender? Tu está te identificando talvez com alguma coisa nesse sentido? Então uma coisa é certa, irmãos, a vida sob Deus, essa tentativa de fazer coisas boas e deixar de fazer coisas ruins para receber o favor de Deus, para que as nossas orações sejam respondidas, para que a nossa vida seja boa, esse tipo de postura, ela não funciona e ela não tira o medo da gente.
não é a receita para nós aprendermos a lidar com o medo. E eu falo isso de experiência própria, tá? Porque eu me relacionei com Deus por muito tempo assim. E uma coisa sempre me dominava, que era o medo de Deus. Medo do que poderia vir a acontecer quando eu não correspondia ao amor de Deus como eu deveria corresponder. Então eu vivi nessa tensão durante muito tempo. E graças a Deus, o Senhor, de há algum tempo, tem me mostrado uma forma completamente diferente de me relacionar com Ele. E a partir desse relacionamento, que é baseado em eu saber quem Ele é e quem eu sou em Cristo, aí tudo mudou. Aí me levou para um lugar de proximidade, onde eu não tenho mais que ficar lidando com culpa e com condenação. Eu não tenho mais que ficar lidando com medo, eu não tenho mais que ficar, com respeito a Deus, né? Eu não tenho mais que ficar preocupado que Ele a qualquer momento pode acabar com a minha vida, ou acabar com alguém que eu amo, ou acabar com alguma coisa que eu tenho. Eu não me relaciono mais com Deus assim. E ao contrário do que às vezes se pensa, porque às vezes se pensa o seguinte: mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pregação, porque se o meu relacionamento com Deus não depende de coisas boas que eu faço, então eu posso viver de qualquer jeito? Não. É óbvio que não. É claro que não. E ao contrário do que isso parece, quando eu entendo meu relacionamento com Deus de verdade, em vez de eu viver de qualquer jeito, eu vou procurar mais ainda corresponder a Ele, ao amor dEle, de uma maneira coerente com Ele. Então, em vez de antes o medo me afastava, agora eu me aproximo. Porque agora eu tenho certeza que Ele me ama, que Ele gosta de mim, que Ele cuida de mim, que Ele me aceita como eu sou, que eu estou num processo de me tornar quem eu já sou em Jesus. Eu ainda não sou perfeito, mas você. Eu ainda não sou... as minhas atitudes não são todas santas, mas eu estou sendo santificado e em Cristo eu já sou santo. Então, quando essa mentalidade muda, em vez de eu viver de qualquer jeito, viver a vida louca, não. O amor de Deus me constrange tanto que me leva a mais perto dele e desejar fazer mais ainda a vontade dele. Mas não é mais baseado no medo, não é mais baseado naquilo que eu posso perder, ou ser castigado, ou ser destruído porque eu não fiz a vontade de Deus. Não tem a ver com isso, tem a ver com o amor dele por mim. Amém? Eu quero mostrar para vocês como Jesus lidou com esse tipo de postura. Abre aí João 9. João 9, 2. Aqui, no contexto, até que vocês abrem, Jesus ele encontra um cego. E aí os discípulos fazem uma pergunta para ele muito interessante. E eu confesso para vocês que no passado eu não entendia muito o motivo dessa pergunta. Então Jesus ele encontra esse cego e os discípulos perguntam para ele, em João 9,2, Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Por que os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus? Porque na verdade a crença deles naqueles dias, que já era fruto desse medo e desse tipo de relacionamento com Deus equivocado, a crença deles é que ele era cego porque havia pecado, ou porque os pais haviam pecado, alguma coisa aconteceu no processo e a maldição estava sobre ele. Ele estava sendo responsabilizado pelos pecados ou dele próprio ou dos pais. Então, se ele é até incoerente, né? Porque se ele nasceu cego, como ele podia estar sendo responsabilizado pelos pecados dele? Ele não tinha, né? Ele nasceu assim. Mas então talvez os pais haviam feito uma coisa assim que um pecado, não haviam prestado um sacrifício do jeito que deveriam ter prestado, ou em vez de usar tal animal, usaram o outro para sacrificar, então talvez isso teria resultado na cegueira de nascença desse homem. Mas aí Jesus ele responde de uma maneira que eles não esperavam. Ele disse, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Na cabeça dos discípulos, eles tinham a vida sob Deus nessa ocasião.
Então, alguém havia pecado para ser castigado. Mas Jesus, ele vem mostrar um Deus que eles não conheciam. Eles conheciam um Deus severo, duro, rancoroso, que tinha que andar na linha, senão ele destruía. Era essa a concepção que eles tinham de Deus. Mas Jesus veio mostrar um Pai. Ele veio apresentar um Pai. Ele veio trazer a revelação de quem Deus realmente é. E aí ele disse, olha, não tem a ver com o pecado. Tem a ver com a glória de Deus. Não tem a ver com o que ele fez, com o que os pais dele fizeram. Não, a glória de Deus vai se manifestar na vida desse homem. Então ele estava mostrando para eles, olha, o Deus que vocês acham que é severo, que é duro, que é aquele que vai acabar com vocês se vocês pecarem, é um Deus que quer manifestar a glória dele sobre vocês. É um Deus que, apesar de vocês serem maus, apesar de vocês não fazerem todas as coisas certas, apesar de vocês não serem dignos, poderíamos dizer assim, ele ainda deseja manifestar a glória dele sobre vocês, ele quer restaurar vocês, ele quer reconciliar vocês com ele mesmo. Esse é o Pai, esse é Deus. Então Jesus ele dá uma mensagem para eles, olha, vocês estão equivocados, não é dessa maneira que vocês devem ver Deus, não é dessa forma que vocês devem se relacionar com o Pai. Aí tem um outro exemplo em Lucas 18, que é um outro extremo. Ali o homem havia, na concepção deles, o homem havia sido amaldiçoado por causa do pecado. Agora, em Lucas 18, nós vemos um homem que, na concepção deles, havia sido abençoado porque era um praticante da lei. Mas vamos ver como Jesus trata com essa situação e o que acontece no final das contas. Que é a história, Lucas 18, a história que Jesus conta, que a palavra conta, de um encontro de Jesus com um homem rico, um jovem rico. Então, ali em Lucas 18 diz assim, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o interesse daquele rapaz era ter vida eterna. Então, pega isso, tá? O interesse dele era ter vida eterna. Aí Jesus começa a interagir com ele. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aí o rapaz responde, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. Vendo, entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Qual era a crença que eles tinham? Por que eles ficaram tão impactados com Jesus falando sobre a dificuldade do rico, na ocasião ali, ser salvo? Por que eles ficaram tão impactados com aquilo? Qual era a crença? A crença era que Deus havia abençoado os ricos, aqueles que possuíam saúde, riqueza e conforto, por causa da sua devoção, por causa da sua justiça, por causa daquilo que eles conseguiam produzir de bom para Deus. Então eles eram abençoados. Então, eles olhando para um rico, e esse rico, por um homem bem sucedido, ele tinha posses, tinha riquezas, então ele ainda afirma que ele tinha observado a lei. Jesus questionando ele, então ele confirma, não, eu observei cada um desses mandamentos desde a minha adolescência. Aí ele disse, bom, é por causa disso que ele é abençoado. Essa era a crença deles. Mas Jesus não via as coisas dessa maneira. E aí a gente vê que Jesus ele fala para ele assim, olha, tá bem, que bom que tu tenha observado tudo isso. Eu fico imaginando, um diálogo com ele, talvez poderia dizer assim, que bom que tu observou tudo isso. Então eu imagino que tu tenha colhido muitos bons frutos na tua vida por tu ter observado esses mandamentos. E com certeza o jovem diria, realmente eu colhi muitos bons frutos, mas eu ainda tenho alguma coisa em mim. Senhor, o que eu faço para dar vida eterna? E aí Jesus disse para ele, bom,
que bom que tu observou todos esses mandamentos, mas te falta uma coisa. E daí a gente foca no vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Não é isso que a gente foca ali. Vende tudo que tu tem, afinal de contas, então ele era rico, então talvez Jesus estava com problema com as riquezas dele, eu queria abençoar uma turma, então Jesus para ele, olha, vende tudo que tu tem, já que tu é rico, e dá para os pobres, aí tu vem seguir. Mas o foco nunca teve no vender tudo, o foco sempre teve no vem seguir. O homem, ele queria a vida eterna, e a vida eterna é Jesus. Então, Jesus ele não estava tratando com aquele rapaz a respeito do que ele tinha feito, do que ele não tinha feito, de como ele era bom, de como ele não era bom. Ele estava tratando com ele a intenção do coração dele. Ele estava tratando com ele lá no íntimo, o que movia ele para querer ter a vida eterna. O que ele desejava? Por que ele desejava a vida eterna? E talvez aqui cabe uma pergunta para nós: por que é que nós queremos estar no céu? Por que nós queremos ir para o céu? Qual é a nossa motivação para ir para o céu? É porque vai ser um lugar bonito, bom, agradável, que não vai ter dor, que não vai ter choro, que não vai ter lágrimas, que não vai ter tristeza, que eu não vou mais sofrer, eu não vou mais ter perda, eu não vou sentir essa luta que eu tenho dentro de mim hoje ainda. O que me motiva a querer estar no céu? Qualquer coisa que me motive a não ser desejar estar com o Senhor, está errado. Então esse jovem, ele estava procurando a vida eterna, ele observava a lei, e Jesus espelhou, olha, tá bem, mas ainda não é suficiente. Tu observar todos esses mandamentos ainda não é suficiente. Que bom que tu observou, mas ainda não é suficiente. Tu precisa me seguir. Tu precisa estar onde eu estou. Tu precisa te relacionar comigo. Era essa a mensagem que Jesus estava tratando ali com aquele moço, né, com aquele rapaz. Então, Jesus ele tinha um problema muito sério com os fariseus. Os fariseus não entendiam Jesus. Uma, que eles não reconheceram ele como sendo o Messias. Apesar de todos os sinais, todos os cumprimentos proféticos que haviam estado assim à vista de qualquer um, eles não reconheceram Jesus como Messias. E Jesus ele tinha um problema muito sério com eles, e os fariseus não entendiam ele, porque Jesus ele sentava na mesa com prostitutas, ele sentava na mesa com todo tipo de pecador, com os cobradores de impostos, que eram os fariseus judeus, eles eram explorados, roubados por aqueles homens, detestavam aqueles homens, e Jesus fazia questão de se sentar na mesa com esse tipo de gente, com essas pessoas. E os fariseus questionavam ele sobre isso. E procuravam nessas atitudes de Jesus condenar ele, porque na cabeça dos fariseus eles pensavam assim: como pode um homem que então é mestre, é rabino, é um conhecedor da lei, se sentar na mesa com esses homens? Ele não sabe que ele está atraindo a ira de Deus, ele não sabe que ele vai ser destruído, ele não sabe que ele vai atrair maldição sobre nós fazendo esse tipo de coisa. Era o que estava na cabeça dos fariseus. E Jesus ele tinha um problema muito sério com eles, porque os fariseus, eles falavam uma coisa e viviam outra. Eles obrigavam o povo a seguir regras, preceitos, e eles não cumpriam aquilo. Então, Jesus ele tinha... Os embates de Jesus na palavra nunca foi com aqueles que eram chamados de pecadores. Era sempre aqueles que se chamavam os justos, os grandes dentro da religião, os líderes religiosos. Os embates de Jesus sempre foi com esse tipo de pessoa. E nós vemos uma coisa, quero mostrar um outro exemplo para vocês sobre essa vida sobre Deus. Em Mateus 23, Jesus está tratando com os fariseus e ele diz o seguinte: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O versículo anterior, ele diz assim: olha, os fariseus, vocês devem fazer o que eles dizem, mas não façam o que eles falam. Porque eles atam fardos pesados, colocam sobre os homens, que eles mesmos não podem praticar. Então, Jesus ele tem os embates com os fariseus, porque eles são
eles têm essa atitude de querer controlar as pessoas por coisas que elas deveriam fazer. Então eles tentam manipular e controlar as pessoas, e com isso eles acham que também vão estar manipulando e controlando Deus para que ele que a ira dele não venha sobre eles, né? Mas Jesus, ele usa no outro texto, nós vemos uma coisa interessante falando sobre fardo também. Em Mateus 11, nós vemos Jesus usando essa palavra. E o fardo, na época, essa palavra também, ela era usada para o conjunto de regras e preceitos que então as pessoas deveriam cumprir. Isso era o fardo. E aí Jesus, ele fala sobre o fardo pesado dos fariseus, e aí ele fala sobre um outro fardo. Em Mateus 11, 28, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esse fardo, esse jugo, que era tão pesado, que os fariseus colocavam que era tão pesado, Jesus, ele chama para si e diz: venham para mim. Eu tenho algo diferente para mostrar para vocês. O que eu tenho para mostrar para vocês não está baseado em regras, está baseado em relacionamento. Jesus estava chamando as pessoas para si, para estarem com ele, para voltarem para o início, para voltarem para o propósito original da criação, que era estar com Deus. Então foi isso que Jesus, ele chama as pessoas ali, os discípulos e a multidão em si, quem estava perto dele, a se aproximar e poder se relacionar com ele. Então, irmãos, o que disso tudo eu gostaria de trazer assim para a gente prestar atenção? Eu estou me relacionando com Deus porque eu tenho medo dele? Ou eu estou me relacionando com Deus porque eu quero estar com ele? E quando eu penso em me relacionar com Deus, o que eu uso para fazer isso? Eu penso que cumprindo a lei, fazendo coisas boas e tentando evitar as coisas ruins, então eu vou apaziguar a ira dele e isso vai me dar uma proximidade dele para eu poder me relacionar? Ou eu tenho uma consciência de que Jesus, ele abriu um caminho, ele pagou todos os meus pecados, ele abriu um caminho, ele me santificou, ele me justificou, para que eu pudesse ter acesso até a sala do trono de Deus e pudesse ter um relacionamento pessoal e profundo com ele. Qual é o tipo, qual é a postura que eu tenho de relacionamento com respeito a Deus? Como eu falei para vocês, durante muito tempo eu me relacionei com Deus baseado no medo que eu sentia dele e não no amor que eu sentia por ele. Por quê? Porque eu não entendia o amor dele por mim. Eu via um homem bravo, duro, que estava sempre pronto para me castigar. Um Deus bravo, duro, que estava sempre pronto, esperando uma oportunidade para me castigar. Me diziam que era por causa do amor dele por mim. Mas eu não conseguia entender um amor que estava só interessado no castigo. Isso para mim não fazia sentido nenhum. Agora, quando eu entendi que Deus realmente me ama, realmente me ama, e ele gosta de mim, e muitas vezes ele precisa me corrigir, e ele me corrige. E quando ele me corrige, nunca é bom. Eu não gosto. Mas eu consigo hoje perceber o amor de Deus no meio de uma correção. Eu não estou falando de castigo, estou falando de correção. Então, que tipo de relacionamento nós estamos, ou qual a postura que nós temos com respeito ao nosso relacionamento com Deus? Ele está baseado no amor ou ele está baseado no medo? Ele está baseado em eu fazer as coisas que Deus pede que eu faça porque eu quero corresponder ao amor dele, ou está baseado no eu fazer as coisas que Deus pede que eu faça porque eu tenho medo dele e eu tenho medo de ser castigado? Jesus, ele mostra muito claramente que esse tipo de postura não é a que ele espera e ela não funciona, porque ela não pode lidar com o nosso medo. Ela não pode lidar com o nosso medo. Ela não vai nos ajudar nesse processo de lidar com esse medo. Nós fomos criados, irmãos, para
estarmos com o Senhor. Nós fomos criados para vivermos com Ele. Nós somos criados e aceitos por Ele. E tudo que Jesus fez na cruz nos levou de volta para esse lugar. Não importa onde Ele nos encontrou. Não importa em que situação Ele nos encontrou, ou que a gente está hoje. O que aconteceu na cruz foi o suficiente para nos levar de volta para o relacionamento com Deus. Para nos levar de volta para uma reconciliação com o Pai. E a partir dessa reconciliação, viver uma vida com Deus. Com Deus. É isso que nós precisamos. É viver com Deus. Amém? Vocês entenderam que eu não estou falando aqui, que a gente pode fazer qualquer coisa e está tudo certo, né? Entenderam isso? Não. Os princípios de Deus, a vontade de Deus, as ordens de Deus, elas estão ali para nos nortear e nos ajudar a viver nesse mundo caído. O que eu estou dizendo é que se a gente pensar que o fato de cumprirmos aquilo é o único motivo pelo qual Deus pode nos abençoar, ou se nós não cumprirmos, Ele não vai nos abençoar, isso é que está errado. Então, eu gostaria que a gente hoje pegasse essa primeira postura, né, que a gente está falando aqui, e analisasse agora um pouquinho o nosso coração. Como eu me relaciono com Deus? Eu confesso para vocês que depois que eu comecei a entender isso, eu assim, de vez em quando eu me pego em alguma coisa que eu estou fazendo, que eu estou pensando, da maneira que eu estou agindo, com essa postura. Eu vou fazer isso aqui porque daí, se a gente agir dessa maneira lá na igreja, daí as coisas talvez nessa área aqui vão melhorar. Eu me vejo me relacionando com Deus assim. Se eu, então, orar mais, ou fizer tal boa ação, então essa necessidade que eu tenho aqui vai ser suprida. Mas não tem a ver com isso. Eu preciso orar mais. Eu preciso fazer coisas boas, mas não tem a ver com as minhas necessidades serem supridas ou não. Tem a ver com eu estar com o Senhor. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque talvez, e era o que acontecia comigo, quando eu estava nessa postura de relacionamento com Deus, eu carregava muita culpa e muita condenação. Porque por mais que eu fizesse coisas boas, aqui no outro lado não funcionava tudo bem. Não estava tudo certo. Não dava tudo certo. Tinha problemas, tinha dificuldades, tinha lutas, tinha perdas, tinha uma série de confusão acontecendo, mas eu estava fazendo certo. Eu estava me esforçando. E se eu pudesse colocar uma régua, talvez eu tinha saído daqui, eu já estava aqui. A minha balança do bom e do ruim já estava assim. Nessa postura, né? E continuava eu tendo medo, eu tenho medo de Deus, eu não sabendo como seria a eternidade, eu estaria com Ele ou não. Então, eu acho que precisamos analisar um pouco o nosso coração, e se a gente encontrar isso no nosso coração, primeiro eu acho que arrepender, dizer, Senhor, eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido que tu não tá, que tu não é assim como eu imaginava que tu era. Eu sei que tu não é esse homem duro, esse homem destruidor. Tu não quer me destruir, tu não quer me arrebentar, tu não quer acabar com a minha vida, mas tu me ama. E eu quero mudar a postura do meu coração hoje. Eu não quero mais fazer coisas para ti, ou fazer as coisas que tu pede que eu faça porque eu tenho medo. Não, eu quero só fazer porque eu te amo. Eu quero vender minha vida porque eu te amo. Eu quero cooperar porque eu te amo. Eu quero obedecer porque eu te amo. E não para tu não me castigar. É porque eu te amo. E aí isso muda aqui dentro, gente. E isso nos dá um poder que às vezes a gente não encontra por causa do medo, nos dá um poder de obedecer, onde nós não tínhamos poder para obedecer. Então eu queria tirar um tempo agora, os guri, o Gui e a Glau, cada um pode vir aqui ajudar. A gente tirar um tempinho agora para a gente dar uma pensada nisso, tentar dar uma discernida nisso, absorver um pouquinho dessa ideia, desse conceito, sim.
e analisar, permitir que o Espírito Santo analise a nossa vida. Faz sentido isso para ti? Não faz sentido? Talvez tu está vivendo algum outro tipo de postura, talvez tu está resolvido com isso. Amém, glória a Deus. Eu encontro em mim muitas vezes posturas que não condizem com o propósito para o qual eu fui criado, na maneira que eu deveria me relacionar com Deus. Então, entendendo essas posturas, o que eu tenho conseguido fazer é identificá-las na hora e mudar a minha atitude. Então, isso que eu gostaria de trazer para vocês, no sentido de nós nos autoavaliarmos agora. Amém? Feche teus olhos aí um pouquinho. Espírito Santo, eu quero te pedir que agora tu sonde os nossos corações e nos ajuda a ver, enxergar, se nós talvez estamos vivendo esse tipo de postura de relacionamento com Deus. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu revele aos nossos corações o quanto o Pai nos ama. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu encontre ali no nosso coração aqueles lugares onde o medo está governando. Onde o medo de Deus, medo das consequências, medo de castigo, medo das coisas não darem certo, medo das perdas. Senhor, onde o medo está reinando ali dentro do nosso homem interior. Eu quero te pedir, Senhor, que tu vai lá e manifesta ali naquela área de nossa vida, revela ali naquela área de nossa vida o amor do Pai. Para que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, nos achegar de verdade com confiança e com um entendimento renovado, com uma mente renovada, de que nós podemos sim nos achegar a Ti com confiança e não por causa do nosso mérito, mas por aquilo que Jesus fez por nós. O Espírito Santo vem e nos ajuda a identificar essa postura, se é que ela existe na nossa vida. Ajuda a identificar essa postura para que a gente possa se arrepender e possa começar a se relacionar contigo pelo motivo correto, da forma correta, Senhor. Eu sei que nós estamos num aprendizado, isso é uma construção, nós estamos crescendo no relacionamento contigo e no entendimento de quem Tu é. E faz parte desse processo nós identificarmos aquilo que não é o relacionamento correto. Então, eu oro, Espírito Santo, para que nessa manhã Tu esteja trazendo revelação aqui aos nossos corações. E que a gente possa buscar em Ti esse lugar de descanso, esse lugar de segurança, esse lugar de aceitação que só podemos encontrar em Ti. Jesus, Tu és suficiente para nos levar para perto do Pai e nada mais pode fazer isso. Tu é o suficiente para nos reconciliar com o Pai, nada mais pode fazer isso. E nós queremos ficar com a Tua suficiência. Nós queremos viver debaixo da Tua suficiência, sabendo que Tu és suficiente em tudo, em todas as áreas de nossa vida. Bendito é o Teu nome, Senhor Jesus, e te agradeço, porque com tanto carinho Tu revela essas coisas para nós, para que a gente possa viver de uma maneira diferente. Senhor, nós não queremos mais nos relacionar contigo por causa do medo, mas queremos nos relacionar por causa do amor. Do amor que sentimos por Ti, porque Tu derramou o Teu amor no nosso coração primeiro. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.